Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é a nossa aula de Física 2, Mecânica dos Fluidos. É a nossa aula de número 5, onde a gente vai fazer o estudo da Lei de Arquimedes. Vamos lá? Bem, o nosso estudo da estática dos fluidos, a gente sabe que está baseado basicamente em duas coisas. Primeiro, a gente considera que o fluido está na sua situação de repouso, parado, né, em equilíbrio, e a gente também parte do princípio que o fluido ele é incompressível, ou seja, o volume dele não muda, e que, portanto, a sua densidade também é constante. É isso que a gente tem usado em todas as aulas que a gente tem estudado essa parte da estática dos fluidos. Para isso, a gente dividiu estática, né, em três etapas nesse estudo. Primeiro, a gente estudou a lei de Esteban, depois a gente viu na aula anterior a lei de Pascal, e agora, para finalizar esse estudo, a gente vai falar da lei de Arquimedes. Tá bem? Eu recomendaria que, se você não viu as aulas anteriores, que você assistisse para você conhecer um pouquinho dessas duas leis que são fundamentais para você compreender a estática dos fluidos. Hoje a gente vai tratar da lei de Arquimedes. Vamos lá? Bem, a lei de Arquimedes é uma lei que está associada exatamente a essa situação. Toda vez que você pega um corpo e esse corpo está flutuando dentro de um fluido, no caso aqui da água do mar, que é um fluido líquido, o que acontece nessa situação que permite esse corpo flutuar, né? Ou seja, como é que a gente explica isso fisicamente? Bem, quem se interessou por isso foi o Arquimedes. E ele percebeu, ele constatou que todos os corpos, né, quando estão nessa situação, existe uma força agindo nesses corpos que permitem que eles fiquem flutuando. Né? No caso aqui, essa situação é de uma pessoa que está flutuando nas águas do Mar Morto. O Mar Morto é um mar que tem uma quantidade, né, de sais, né, a salinidade dele é tão grande que nada sobrevive ali. Mas devido à sua salinidade grande, a densidade da água aí é um pouquinho maior, o que facilita você ficar flutuando. Porém, o que a gente tem que perceber? Que o que faz, na verdade, a pessoa flutuar aqui com facilidade é a presença de uma força. Existe uma força que o fluido aplica no corpo da pessoa para cima. E essa força é a chamada força de empuxo. Então, é isso que a gente vai estar aprendendo na aula de hoje. Como calcular essa força de empuxo que o fluido aplica no corpo da pessoa, né, no sentido vertical para cima. Lembrando que o que caracteriza um fluido, entre outras coisas, é a sua densidade, que para nós é constante. Essa aqui é a densidade do fluido. Bem, o Arquimedes, reza a lenda, que ele percebeu isso uma vez quando ele estava tomando um banho. Né? Ele percebia que o corpo dele, ao mesmo tempo, quando ele entrava dentro de uma banheira, o nível da água subia, porque ele deslocava uma quantidade de água ali. Mas, ao mesmo tempo, o corpo dele ficava mais leve, como se alguma coisa estivesse sustentando o corpo dele. Bem, é dessa constatação que o Arquimedes tirou a ideia para estudar a força de empuxo que age nesse corpo. Tá? Para isso, a gente vai partir da seguinte situação. Vamos imaginar que você tem aqui um recipiente e no interior dele você coloca um corpo. A partir do momento que você coloca aqui um corpo mergulhado completamente dentro desse fluido, que aqui eu vou sempre considerar um fluido líquido, tá bom, gente? Vamos considerar que esse fluido tem uma densidade, mas a partir do momento que esse corpo está mergulhado aqui, vão ter forças agindo nesse corpo em todas as direções. Essas forças elas surgem por conta do efeito da pressão. Né? É a pressão da água agindo em todos os lados, né? Em cada cantinho desse corpo. Bem, para fins de simplificação didática, vamos imaginar nessas forças aqui agindo nessa situação. Tá? Então aqui eu vou ter uma força agindo na parte de cima, forças agindo na parte de baixo e forças agindo lateralmente. Bem, na parte de cima, o que eu tenho? Eu tenho esse conjunto de forças devido a essa coluna de água. Tá? Aqui embaixo eu tenho forças mais intensas, né? Porque eu tenho aqui uma coluna de água, né? Eu tenho uma profundidade maior, a pressão é maior, consequentemente a força que eu tenho aqui é maior. Só que essa força aqui em cima está me empurrando exatamente para baixo. Essas forças que eu tenho aqui embaixo estão exatamente tentando levar o corpo para cima. E as forças que eu tenho aqui nas laterais, elas vão aumentando conforme a profundidade. Então, nessa profundidade, eu tenho uma força empurrando para cá e uma força empurrando para cá. Então, essa força anula o efeito dessa. Se eu desço aqui um pouquinho, aumenta a profundidade, aumenta a intensidade da força. Só que ao mesmo tempo que tem uma força para cá, eu tenho uma força no sentido oposto. Então, aqui nas laterais,
a gente percebe que as forças vão se cancelar. Ou seja, na horizontal, se a gente analisar aqui na horizontal, as forças na horizontal se anulam. Já na vertical, no sentido vertical, as forças não se anulam, porque aqui eu vou ter uma diferença de forças na parte de cima e na parte de baixo. Se a gente fizer aqui a somatória de todas as forças, a gente vai chegar no seguinte diagrama. A somatória de todas essas forças aplicadas aqui no ponto 1, vou chamar de F1. Então, é a força, essa aqui é a força resultante, resultado da soma de todas essas forças. A somatória dessas forças aqui embaixo, estão aplicadas no ponto 2, é uma força para cima. Essa é a força resultante de todas essas forças. Já na horizontal, você percebe que aqui eu não coloquei mais força na horizontal, porque essas forças foram anuladas por essa, e vice-versa. E aí, o que seria o empuxo aqui? O empuxo, que é essa força aqui, né, que está sustentando esse corpo mergulhado na água, essa força seria uma força vertical para cima, e essa força aqui, ela está relacionada com a diferença dessas duas forças. Se aqui eu tenho uma força empurrando para cima e aqui eu tenho uma força empurrando para baixo, a gente percebe que vai dar uma força resultante para cima. Então, o empuxo é nada mais, nada menos do que uma força resultante. Diferença entre essas duas forças. Tá? Avançando aqui, a gente vai perceber isso. Ó. Se a gente olha aqui para o empuxo e olha para essa situação, comparando essa situação com essa, você percebe que o empuxo, né, fazendo-se aqui, né, a somatória dessas forças, o empuxo vai ser simplesmente F2 menos F1. Então, se eu pegar aqui o F2, subtrair F1, vai me dar força de empuxo na vertical para cima. E foi essa a percepção do Arquimedes. Porém, para nós não termos que fazer exatamente F2 menos F1, o Arquimedes percebeu que essa mesma força de empuxo ela pode ser determinada por outros meios. Né? Por quê? Porque na lei de Arquimedes ele vai dizer o seguinte, que todo corpo, quando ele estiver imerso é debaixo d'água, seja total ou parcialmente, ele sofre a ação do fluido, o fluido vai aplicar nesse corpo, né, uma força vertical e para cima, que ele vai chamar de empuxo. Então, o empuxo, quem aplica o empuxo no corpo é o fluido. Né, o fluido que está exercendo essa força para cima. Tá? Então, a gente percebe que essa força ela tem origem no fluido. Então, em vez de a gente calcular o empuxo dessa maneira, a gente pode investigar um pouquinho mais a questão do fluido. Então, vamos fazer isso. No caso aqui, se você fizer um experimento sobre empuxo, que nada mais é do que você pegar um corpo, mergulhar dentro de um recipiente, de tal maneira que a água que esteja aqui, ó, conforme eu mergulho o corpo, o nível da água vai subindo. Ou seja, esse corpo desloca um pouquinho de água. Essa água é captada aqui nesse recipiente. Então, quando o corpo estiver totalmente mergulhado, ele ocupa um espaço aqui dentro, que é o espaço que o líquido estava. Esse líquido se deslocou. O nível da água subiu. E aqui, portanto, o que caiu aqui foi exatamente o volume de líquido deslocado. O volume do fluido que eu desloquei. Que se o corpo estiver totalmente mergulhado, coincide com o volume do corpo. O volume de fluido que eu desloquei é exatamente igual ao volume do corpo que está aqui mergulhado. Tá? Então, o que o Arquimedes percebeu nos seus estudos? Que essa força de empuxo ela seria exatamente igual a você calcular o peso desse fluido que eu desloquei. Então, o empuxo é igual ao peso do fluido que eu desloquei. Se eu calcular, se eu souber aqui esse volume, pelo volume desse líquido que eu desloquei, eu sei a massa dele. Pego a massa, multiplico pela gravidade e vou ter o peso do fluido deslocado. Isso vai te dar exatamente o empuxo que está agindo no corpo. Então, por essa constatação, a gente chega na seguinte conclusão. Como é que é a força de empuxo? Quais são as características dela? Então, direção da força de empuxo, vertical. O sentido dela é para cima. Então, essa força sempre é para cima. E o empuxo, o módulo, né? Ou seja, como se calcula o empuxo é igual ao peso do fluido que eu desloquei. Então, eu pego aqui, vejo quanto tem aqui de fluido, o volume. Pelo volume eu sei a massa. Massa vezes gravidade, eu vou ter o peso. Então, se a gente partir desse raciocínio, a gente pode deduzir uma maneira para calcular o empuxo. É o peso do fluido deslocado. Mas vamos desenvolver essa equaçãozinha. O que é peso? É massa vezes gravidade. E essa aqui é a massa que está contida aqui. O que é massa? É a massa do fluido. Mas todo fluido tem densidade. Então, se eu pegar a densidade do fluido e multiplicar pelo volume, eu tenho a sua massa. Então, está aqui. Ó. O que é a massa do fluido? É a densidade dele multiplicado por o seu volume. É exatamente esse volume que tem aqui. Quando eu pego a densidade, que é tabelada para cada fluido,
e multiplico pelo volume que tem aqui, ó, isso vezes isso multiplicado pela gravidade, vai dar um empuxo. Apenas reorganizando esses termos aqui, a gente escreve desse jeito. Ó. Então, o que é um empuxo? O empuxo depende da densidade do fluido, da gravidade do local e do volume de fluido que eu desloquei. Se eu multiplicar essas três variáveis aqui, a gente vai ter o empuxo. Essa força aqui que está agindo no corpo, que foi aplicada pelo fluido no corpo, sobre o corpo. Tá? Então, para não ficar dúvida, a questão das unidades de medida. A densidade do fluido é medida em quilograma por metro cúbico, no sistema internacional. A gravidade da Terra sempre vale 10, aproximadamente, né, metros por segundo ao quadrado. O volume de fluido deslocado é sempre medido em metros cúbicos. Tá? E aí, quando a gente usar essas unidades, o empuxo, que é uma força, vai ser medido em Newton. Então, o empuxo é medido em Newton, porque é uma força. Apenas chamando a atenção da questão do volume de fluido deslocado. Vamos tomar esse pequeno cuidado. Bem, nesse exemplo aqui, o corpo está totalmente imerso, né? Está totalmente mergulhado. Então, se eu pego uma situação onde eu tenho um corpo totalmente mergulhado, né, dentro do fluido, se esse corpo tiver volume V, então qual vai ser o volume que ele vai deslocar de líquido, né, de fluido? Vai ser o próprio volume do corpo, né? Razoável, né? Então, se eu chamar essa situação aqui de situação 1, qual vai ser o volume de fluido deslocado? Vai ser igual ao volume que está imerso, ou seja, que está debaixo d'água. Então, nesse caso aqui, o volume de fluido deslocado, nessa situação aqui, é o próprio volume do corpo, que é que eu chamei de V. Se aqui tiver 10 centímetros cúbicos de volume, então o volume de fluido deslocado também vai ser 10 centímetros cúbicos. Em contrapartida, nessa situação 2 aqui, ó, nessa situação 2, eu tenho um corpo, mas ele está flutuando aqui na superfície e somente metade dele, do volume dele está submerso. Né? Então, nesse caso aqui, qual vai ser o volume de fluido deslocado? É só a parte que está imersa. Se é apenas metade do corpo, então o volume de fluido deslocado vai ser o volume total do corpo dividido por 2. É V dividido por 2, porque é só metade que está debaixo do fluido, tá? Debaixo d'água. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado, tá, gente? Então, se o corpo está totalmente imerso, o volume de fluido deslocado é o volume total do corpo. Se tiver metade do corpo submerso, então apenas metade de fluido foi deslocado. Tá? Então, está aqui o resumo do que a gente acabou de fazer. Né? Então, a direção do empuxo é sempre vertical, sentido para cima. Aqui é como calcula o módulo. O volume de fluido deslocado é sempre igual ao volume que está debaixo d'água, debaixo do fluido, ou seja, o volume imerso. E aqui as unidades para a gente não esquecer. Densidade em quilograma por metro cúbico, gravidade da Terra 10 metros por segundo ao quadrado, o volume de fluido deslocado é metro cúbico, o empuxo medido em Newton. Isso aqui é só um alerta de que a gente está trabalhando no sistema internacional. Ok? E vem aquela pergunta, o que seria o peso aparente? Né? Você já deve ter sentido, mas talvez não tenha ligado o nome à pessoa, como diz o ditado. Né? Quando a gente está debaixo d'água, quando você está nadando, você percebe que o seu corpo aparentemente fica mais leve. Por quê? Porque você tem, além do teu peso te puxando para baixo, que é o que quer fazer você afundar, você tem um empuxo agindo no teu corpo para cima. Então, o que seria o peso aparente? O peso aparente está ligado a essa situação aqui. Ó. O teu peso te puxa para baixo, mas o empuxo tenta te mandar para cima, te empurra para cima. Então, se você quiser, dá para você calcular o peso que aparentemente você tem quando você está mergulhado dentro de um fluido. O peso aparente é simplesmente você pegar o teu peso, que é M vezes G, né? mg, tá? E subtrair do empuxo. Então, peso menos empuxo vai dar o meu peso aparente. Aquilo que eu aparentemente tenho de peso, também medido em Newton, né? Quando eu estou dentro do fluido. Tá? O seu peso não muda, né? É que quando você está dentro do fluido, o empuxo ele é uma força que age para cima, então ele diminui um pouquinho o valor do teu peso, mas isso só acontece quando você está dentro do fluido. Tá? O teu peso continua sendo o mesmo. É que aparentemente no fluido você parece que está mais leve. Então vamos fazer agora olhar para a questão dos critérios de flutuabilidade. Né? O que é necessário para um corpo flutuar? Então, eu tenho três situações possíveis quando a gente pensa em flutuação de corpos. Né? Se a gente tiver, por exemplo, essa situação aqui. Aqui eu tenho o que está em jogo em cada situação é você comparar a força-peso do corpo com o empuxo que está agindo nele. Se o peso for maior que o empuxo, como você vê aqui nessa figura, peso maior que o empuxo, o corpo afunda. É o que acontece quando você pega lá, por exemplo, uma bolinha de aço e joga dentro da água. Como o aço, a densidade dele é maior, o peso dele é maior que o empuxo, a bolinha afunda.
Então você percebeu que eu posso analisar a questão do afundar, tanto em termos de força, mas como em termos de densidade. Se a densidade do corpo é maior do que a do líquido, o corpo afunda. Foi o exemplo que eu dei da bolinha de aço. A densidade do aço é maior que a da água, por isso que a bolinha afunda. Em contrapartida, se você pegar uma situação onde o corpo começa a subir, é porque ele está subindo porque o empuxo ficou maior que o peso, né? Inverteu. Isso acontece quando você tem um corpo cuja densidade é menor que a do líquido. Exemplo, cortiça. Você compara a densidade da cortiça com a densidade da água, a cortiça é menos densa. Então, ela sendo menos densa, o empuxo vai prevalecer, o corpo vai subir. Tá? E última situação, o que acontece quando a densidade dos corpos é exatamente igual? A densidade do corpo é igual à densidade do líquido. O corpo vai permanecer em equilíbrio, então vai ficar em equilíbrio. Por quê? Porque aí o peso e o empuxo tornam-se iguais. Tá? A partir do momento que essas forças são iguais, o corpo fica parado. Isso aqui acontece exatamente no submarino. Né? Eu pego o submarino, ele é um equipamento que ele pode afundar, flutuar ou ficar em equilíbrio onde eu quiser, dependendo da situação que o comandante queira. Se ele quiser afundar, ele abre lá a escotilha, a água entra no submarino, ele fica mais denso, ele afunda. Em contrapartida, se por acaso, né, o submarino quiser subir, ele abre a escotilha, algumas bombas expulsam a água para fora do submarino, ele fica mais leve, ele sobe. Agora, se o submarino quiser ficar submerso numa certa profundidade, parado, basta ele equilibrar essas forças. Tudo bem? Bem, dito isso, um fato que é bastante importante que a gente precisa analisar é o dos corpos flutuando. Né? O que acontece quando o corpo está flutuando numa superfície? Igual nessa situação. Aqui eu tenho um corpo flutuando na superfície, aqui eu tenho pequenas esferas, né, flutuando aqui na superfície do mercúrio. Tá? Então, aqui é um corpo humano flutuando na água do mar. Aqui é bolinhas aqui flutuando em mercúrio. Eu posso ter aqui um barco, né, um transatlântico, por exemplo, flutuando também no mar. Né? E aqui eu tenho, por exemplo, um iceberg flutuando também no mar. A pergunta é, são situações diferentes, mas que têm uma coisa em comum. Eu tenho corpos flutuando na superfície. E para que um corpo fique flutuando na superfície, você precisa ter a situação do equilíbrio. Né? Em todos esses casos, eu tenho um corpo na superfície. Mas para essa moça ficar parada aqui, essas bolinhas ficarem paradas, o navio ficar parado, isso aqui ficar parado, é necessário que o empuxo e o peso sejam iguais. Então, aqui no caso do iceberg, eu tenho o peso dele puxando para baixo e eu tenho o empuxo empurrando para cima. A partir do momento que essas forças ficam iguais, ele vai ficar parado, onde ele estiver em equilíbrio. Na superfície, mas vai estar em equilíbrio. A mesma coisa para o barco. Tá? Bem, dito isso, a gente agora vai fazer 3 aplicações, 3 exercícios para aplicar a força de empuxo. Exemplo 1 é o da esfera de chumbo. Então, considere que você tem uma bolinha de chumbo, aqui está a densidade da bolinha de chumbo, aqui está o volume dessa bolinha, e ela está totalmente imersa, então ela está completamente debaixo da água. E aqui está a densidade da água. Nessa situação, calcular no sistema internacional qual é o peso do chumbo, qual é a força que está agindo nele e qual é o peso aparente dessa bolinha. Então, no caso aqui, a situação que eu estou estudando é essa. Uma bolinha de chumbo totalmente imersa dentro da água. Primeiro passo, separar os dados. Então, está aqui, densidade do chumbo, tá? 8 gramas por centímetro cúbico. Vamos converter para o sistema internacional. É só multiplicar por 10 ao cubo. Quando eu pego isso, multiplico por 10 ao cubo, eu passo para a unidade do sistema internacional, que é quilograma por metro cúbico. Aqui eu tenho a densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Vamos fazer a conversão também. Vamos multiplicar aqui por 10 ao cubo. Aí eu passo para a unidade certa. Então, daqui para cá, eu só multipliquei por 10 ao cubo para converter para o sistema internacional. E aqui eu tenho o volume da bolinha de chumbo, né, que é 10 centímetros cúbicos. Né, são 10 centímetros cúbicos. Para converter de centímetro cúbico para metro cúbico, multiplica por 10 elevado a menos 6. Esse é o fator de conversão. Quando eu pego 10 e multiplico por 10 a menos 6, eu transformo centímetro cúbico em metro cúbico. E como a bolinha está totalmente imersa, está totalmente debaixo d'água, então o volume de fluido deslocado vai ser igual ao volume da bolinha, volume total da bolinha. Se a bolinha tem esse volume, esse aqui vai ser o volume deslocado de fluido, no caso aqui, a água. Tá? Dito isso, outra coisa que a gente já percebe, e é fato, né, a gente já deve ter vivenciado isso na nossa vida, né? Se você pega uma bolinha de chumbo e joga dentro da água, a bolinha afunda. Por quê? Porque a densidade do chumbo
é maior que a da água. Então, como a densidade do chumbo é maior que a da água, a bolinha afunda. Dito isso, a gente chega numa outra conclusão. Para a bolinha afundar, é porque o peso dela é maior do que o empuxo. Sempre que o peso for maior que o empuxo, a bolinha afunda. Tá? Então vamos calcular agora o que o problema pediu. Aqui estão os dados do problema, que a gente acabou de colocar ali na tela anterior. E agora vamos executar as continhas. Então na letra A, calcular o peso. Para calcular o peso, eu vou precisar da massa, né? Porque peso é massa vezes gravidade. Mas eu não tenho a massa. Mas como aqui eu tenho a densidade e o volume, a gente sabe que densidade é massa por volume. Se eu quiser a massa, tá aqui a massa do chumbo, é só pegar a densidade do chumbo e multiplicar pelo volume, que é o que eu coloquei aqui. Densidade vezes volume vai dar massa. A densidade já está aqui prontinho o valor. Então aqui eu coloquei 810 ao cubo. O volume também já está aqui, ó, 10, 10 a menos 6. Ó, 10, 10 menos 6. Aqui vai ficar 8 vezes 10, 80. 10 a terceira com 10 a menos 6, mantém a base, somos expoentes, 3 com menos 6 dá menos 3. E aí se eu jogar vírgula para cá, aqui deu 80, 10 menos 3, mas se eu jogar vírgula aqui no meio, aqui entre o 8 e o 0, aqui vai ficar simplesmente 8, e o que era 10 menos 3 vai para 10 menos 2, quilograma, essa aqui é a massa. Aqui a gente pode pegar agora essa massa e pela equaçãozinha do peso, calcular esse peso. Então quanto é o peso do chumbo? É a massa do chumbo, que é isso aqui, ó, e a massa tem que estar sempre em quilograma, né, no sistema internacional, vezes a gravidade da Terra, que é 10. Então, essa é a massa em quilograma, essa é a gravidade da Terra, que é 10. Então aqui vai ficar 8, aqui eu copio 8, 10 a menos 2 vezes 10, mantém a base, somos expoentes, aqui o expoente é 1, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. O que é 10 a menos 1? 0,1. 10 a menos 1 é 0,1. 8 vezes 0,1 dá 0,8. Esse aqui é o peso que está puxando a bolinha de chumbo para baixo. Peso é sempre uma força vertical que puxa os corpos para baixo. Agora vamos calcular o empuxo. O empuxo, para calcular ele, eu tenho que saber qual é o volume de líquido que eu desloquei. O volume de líquido que eu desloquei é o próprio volume do chumbo. Né? A bolinha está totalmente imersa. Né? Então, se aqui é o volume do chumbo, então esse aqui é o volume de fluido deslocado. Então, empuxo é densidade vezes gravidade vezes o volume de líquido deslocado. A densidade aqui do líquido é o da água. Então, aqui no caso, 1/10 ao cubo. Vamos colocar aqui 1/10 ao cubo. Gravidade da Terra é 10 e o volume de líquido que eu desloquei é o volume do corpo, ou seja, do chumbo, né? Aqui, ó, 10, 10 a menos 6, ó, 10, 10 a menos 6. Aqui eu vou manter o 1 aqui, ó, copio aqui 1 e vou multiplicar essas potências de 10. Se a gente multiplicar as potências de 10, mantém a base, somos expoentes. Aqui é 3, com mais um 4, com mais um 5. 5 menos 6 vai dar menos 1. 10 a menos 1 é 0,1. 1 vezes 0,1 vai dar 0,1 Newton. Só que o empuxo é uma força para cima, na vertical, enquanto que o peso é uma força na vertical para baixo. Se eu quiser agora, finalmente, o peso aparente, o que é peso aparente? É pegar o peso da esfera e subtrair do empuxo, descontar o empuxo. Né? Então, o peso da esfera é 0,8, é o que a gente calculou aqui, o empuxo é 0,1. 0,8 menos 0,1 vai dar 0,7 newtons. E esse peso aparente da minha ponta para baixo. É como se fosse uma força resultante. Tá? Vamos para o nosso exemplo 2. Exemplo 2 é um corpo agora flutuando. Né? Em vez de ele afundar, ele vai flutuar. Então, considere um corpo flutuando, homogêneo. O volume total dele é de 0,16 metros cúbicos. E ele flutua em um líquido de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico. De tal forma que parte imersa, né? A parte que está emersa é fora. Né? Emersa é fora do líquido. É de 0,04 metros cúbicos. Tá? E, considerando a gravidade valendo 10, eu quero saber qual é o empuxo e o peso desse corpo. Eu quero isso em Newton. E depois a densidade desse corpo. Tá? Então, pela leitura que nós fizemos, a situação que a gente imagina é isso aqui. É um corpo, uma boa parte dele está dentro do líquido, uma pequena parte está fora. Essa parcela que está fora é isso aqui, 0,04 metros cúbicos. Mas como o volume total do corpo é de 0,16, se eu quiser saber a parte que está aqui de baixo, é só a gente subtrair um do outro. Aí eu sei a parte que está imersa. Então vamos separar aqui os dados do problema. Dados do problema, volume do corpo, né, 0,16 metros cúbicos. A parte que está emersa, né, então volume emerso, 0,04 metros cúbicos. Então para calcular a parte imersa, que está debaixo do líquido, só subtrair um do outro. Então o volume imerso é o volume total do corpo menos o volume imerso. Um menos o outro. Então vai ficar 0,16, aqui na linha de baixo. O volume do corpo 0,16, a parte imersa 0,04, esse menos esse, vai dar 0,12 metros cúbicos.
que é isso que interessa para nós. No cálculo do empuxo, só interessa o volume imerso. Tá? Então, se isso aqui é a parte imersa, isso aqui vai ser exatamente o volume de fluido deslocado. Então, o volume de fluido deslocado também vale 0,12. Tá? Dito isso, aqui está a situação então que a gente estudou. A parte que está debaixo d'água, 0,12 metros cúbicos. Água não, né? Debaixo do líquido, 0,12. Aqui não é água, né? Porque aqui é 0,8, né? A densidade da água é 1, tá bom? Isso aqui é álcool, tá? Por exemplo. E aqui, ó, eu tenho o volume da parte emersa, que é a parte que está fora do líquido. E agora, o que a gente pode fazer? Acertar as unidades da densidade. A densidade do líquido é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Vamos multiplicar isso aqui por 10 ao cubo para converter na unidade do Sistema Internacional. Isso aqui a gente pode escrever como 800, porque 10 ao cubo são 1.000. Né? 10 ao cubo são 1.000. 0,8 vezes 1.000 vai dar 800 kg por metro cúbico. Essa é a densidade do líquido. E aí, um dado importante, né? Como o corpo está aqui flutuando, ele está paradinho aqui em cima, a gente lembra daquela condição. Para que um corpo fique flutuando na superfície, basta que o peso e o empuxo fiquem em equilíbrio. O peso é a força que está puxando o corpo para baixo. O empuxo é a força que vai para cima. O líquido aplicando no corpo é uma força para cima. A partir do momento que essas forças ficam em equilíbrio, ele fica paradinho aqui na superfície. Tá? Então, para ficar flutuando em equilíbrio, o peso do corpo tem que ser igual ao empuxo. Aqui no caso, vamos determinar agora item A do problema. Quanto vale o empuxo e quanto vale o peso do corpo? Bem, o empuxo, só usar a lei de Arquimedes. Empuxo depende da densidade do líquido, gravidade, vezes o volume de fluido deslocado. A densidade do líquido, 800. Gravidade da Terra, 10. Volume de fluido deslocado, 0,12. Aqui já tudo em unidade do Sistema Internacional. Fazendo essa continha, vai dar 960 newtons. O empuxo é sempre uma força vertical para cima. Como o corpo está flutuando e está em equilíbrio, então o peso do corpo é igual ao empuxo. A diferença é que o peso, que vai dar o mesmo valor do empuxo, né? Se o empuxo é 960, o peso também vai dar 960 newtons. Só que enquanto o empuxo é uma força vertical para cima, o peso é sempre uma força vertical para baixo. Mas perceba que essas forças estão em equilíbrio. E agora na letra B, vamos calcular a densidade desse corpo, em quilograma por metro cúbico, né? A unidade do Sistema Internacional. Então, primeira coisa, como a gente já sabe qual é o peso, né, do corpo, está aqui, acabamos de calcular. Pelo peso do corpo, eu vou descobrir a massa. Então, basta você pegar aqui o G que está multiplicando e jogar aqui para baixo, dividindo, e vem para o denominador. Então, a massa é peso dividido por gravidade. O peso do corpo a gente calculou aqui, ó, 960. A gravidade da Terra é 10. 960 dividido por 10 dá 96 quilograma. Aqui é quilograma, porque a gente está trabalhando no Sistema Internacional. E aí, finalmente, a gente calcula a densidade. Qual que é a definição de densidade? Densidade é massa por volume. A massa do corpo, 96 quilogramas, e o volume total do corpo foi dado no enunciado do problema, 0,16 metros cúbicos. Então, aqui está quilograma, aqui está metro cúbico. 96 por 0,16 dão 600 quilograma por metro cúbico. E aí você entende por que esse corpo está flutuando, que a densidade dele é menor do que a do líquido, né? A densidade desse corpo é de 600 kg por metro cúbico. A do líquido, tá aqui, ó, a gente calculou aqui, ó, deu 800. Então, quando o corpo é mais leve, menos denso, ele flutua. Para terminar, nosso exemplo 3, o do balão de hidrogênio. Né? A gente falou bastante sobre fluido líquido, mas o que acontece quando você pega um balão e coloca em contato com ar, que é um fluido gasoso? Nessa situação aqui, ó, um balão de hidrogênio, de massa 40 kg, está preso a um fio, esse fio está ligado no chão, e ele permanece em equilíbrio estático vertical. Tá? Porque a tendência do balão de hidrogênio é subir, porque ele é mais leve que o ar. Para não subir, eu amarro um barbante nele, um fio, e prendo ele no chão. Tá? Mas aqui já está dada a massa do balão, 40 kg, ele está preso por um fio e permanece parado em equilíbrio estático vertical. O volume do balão, 50 metros cúbicos. Considere que a densidade do ar é de 1,2 kg por metro cúbico. Perceber que é uma densidade pequenininha do ar, né? E a gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente já imagina essa situação, né? Aqui é o balão, o ar aplica no balão uma força para cima, chamada força de empuxo, porque esse corpo está na presença do ar. O ar é um fluido gasoso, então o que acontece? O ar aplica no balão uma força para cima, chamada força de empuxo. Mas o balão está preso por um fio no chão, então vai ter atração puxando ele, atração por conta do fio. Mas esse balão também tem massa?
Então ele também tem o seu próprio peso. E para o balão ficar nessa condição parada, né, para ele ficar aqui estático no ar, basta que essa força para cima seja igual a essas forças para baixo. Ou seja, se eu somar essas duas forças, vai me dar a força de empuxo para cima. Tá? Então, determinado o empuxo, né, que tem aqui no balão. Então, quanto vale esse empuxo aqui? Ó? Então, o que a gente faz? Separar primeiro os dados do problema. A massa do balão, 40 kg. Já vamos calcular o peso dele, que vai ser necessário. O peso do balão é a massa dele vezes a gravidade. A massa dele, 40 quilos, 40 kg. O G da Terra, a gravidade da Terra é 10. 40 vezes 10, 400 newtons. Só que o peso é uma força para baixo, como está indicado aqui. Próximo passo, o volume do balão são 50 metros cúbicos. E se o balão está ocupando esse espaço, ele teve que deslocar o ar. Então, o volume de fluido deslocado é exatamente o volume do balão. E a densidade do ar é de 1,2 kg por metro cúbico. E aqui, para reforçar, então o volume de fluido deslocado é o próprio volume que o balão está ocupando, 50 metros cúbicos. Tudo bem? Feito isso, a gente agora vai calcular finalmente o empuxo. Definição de empuxo, lei de Arquimedes. Densidade do fluido, que aqui no caso é o ar, vezes a gravidade, vezes o volume de fluido deslocado, que nesse caso é igual ao volume do balão. Um balão razoavelmente grande. Então aqui no caso vai ficar empuxo, densidade do ar, 1,2. Gravidade da Terra, 10. Volume de fluido deslocado, 50. Fazendo essa continha, 1,2 vezes 10, 12. 12 vezes 50, o empuxo vai dar 600 newtons. O empuxo é uma força vertical para cima, essa força aqui para cima. Na letra B do problema, ele quer saber agora finalmente a força de tração, essa força que está sustentando o balão para ele não subir. Então, como nós já calculamos o peso, está aqui, ó, 400 newtons, e já calculamos no item A anterior o empuxo, que deu 600 newtons, basta você olhar para isso aqui e perceber no diagrama de forças. Pelo diagrama de força, você percebe que o empuxo para cima corresponde à soma da tração mais o peso, para isso aqui ficar parado, em equilíbrio. Então, empuxo para cima é igual a tração mais peso. Se eu quero a força de tração, pego o peso que está somando, joga para o outro lado subtraindo. Então, a tração vai ser empuxo menos peso. O empuxo nós já calculamos, o peso também, portanto, para calcular a tração agora é fácil. A força de tração vai ser empuxo, que é 600 para cima, menos o peso do balão para baixo, que é de 400 newtons, aqui. Então, fazendo 600 menos 400 vai dar uma tração de 200 newtons. E essa força aponta para baixo. O fio está puxando o balão para baixo para que ele não suba. Tá? Bem, isso aqui foi a nossa aula, então, 5 sobre lei de Arquimedes. Espero que você tenha gostado. A gente se vê para a continuação do nosso curso de Mecânica dos Fluidos muito em breve. Até logo.